tem 0,4 aqui, verificar o 1.2 volts aqui na base. Esse 0,4 aqui, ó, ele só vai existir se nós tiver o 1.2 aqui na base. Se não tiver 1.2 aqui na base, ele não vai ter o 0,4 aqui no emissor. Vai ter só a tensão do coletor, não vai ter nada na base, não vai ter nada no emissor. Tá bom? Porque a base aqui comanda, né? A base faz o controle aqui para fazer sair essa tensão aqui de emissor. Então aqui no outro daí é a mesma coisa. Vai checar se tem tensão aqui no coletor, no emissor e na base. Então aqui nesse coletor, a tensão está vindo por aqui, ó. Tá, lembrando que é o seguinte, a tensão DC, né, corrente contínua, ela nunca passa através de capacitores, tá? Então para te seguir a linha, aonde já estiver passando por um capacitor, tu esquece, não é por ali que está vindo a tensão. Tem que procurar linhas diretas e resistores, bobinas, diodo, essas coisas, por ali então que vem a tensão. Tá? Então tu vai, digamos que não tiver aqui, tu vai vir para essa trilha, a localizar esse resistor 270 ohms, tá bom? Verificar de um lado dele e verificar do outro. Digamos que ainda não tenha, aí tu pode ver aqui embaixo, nós já temos um capacitor por terra, de 20 nano, tá? 20N, 20K, C502 aqui. Se esse cara aqui tiver em curto, ele vai matar essa tensão. Já pode matar todinha a tensão se ele tiver com curto. Às vezes ele pode estar com uma pequena fuga só, e aí fazer baixar um pouco essa tensão aqui, mas não matar ela total. Então, de qualquer forma, ele pode estar em curto ou só com fuga. Então, digamos que ele esteja bom, aí a gente vê que essa alimentação aqui, ó, já está vindo aqui do mais 2, ó, que é a mesma fonte aquela lá, 5 volts. Então entra 5 volts aqui, passa pelo resistor R561. Então a tensão tem que passar por ele aqui, tá bom? Se não tiver curto nessa linha e nós ter os 5 volts aqui e não ter desse lado, então o resistor está pifado, tá aberto. Desliga ele e mede, sempre desligando. E sempre trabalhando com 2 multímetros, tá bom? Um analógico e um digital. Porque em alguns componentes para medir os componentes a gente precisa ter um analógico e para outros a gente precisa ter um digital. Diodinho também, isso aqui geralmente a gente, para testar assim um teste rápido por cima, dá para testar na escala de X1, né, com um analógico, a gente mede no lugar mesmo, nem precisa tirar da placa. Mede para um lado, ele vai conduzir, né, em torno ali de 8 ohms, 10 ohms, e para o outro lado não vai conduzir nada. Lógico, dependendo do circuito, né. Se tiver alguma outra coisa que te der retorno aqui, ele pode dar uma indicação que parecendo que está em curto ou não. Aí nesse caso tem que desligar uma perna dele e medir ele direto, medir o próprio componente para saber se ele está bom mesmo ou não está. Porque às vezes é um retorno do circuito, né? Então ele vai acabar dando para os dois lados. Se não tem curto nessa linha, toda essa linha não tem curto e não tem tensão, então o resistor, e temos tensão aqui embaixo, então o resistor está aberto. E se não tiver tensão aqui, a gente pode também ter um curto então nessa linha. Tem que checar os componentes, né, que estão elevando ao terra, né, e medir eles. Aí digamos que tu tem a tensão normal aqui no coletor desse transistor, tá, é o amplificador de FI, né, tem no coletor, tem uma tensão de base, e aí tu não tem no emissor. Tá, aqui onde diz 0,5, digamos que não tenha nada. Então esse transistor aqui está aberto, está pifado, tá? Aí tem que medir ele também. Ponteira negativa na base, positiva no coletor, depois a positiva tira do coletor e bota no emissor. Tem que dar ali próximo a 8 ohms também, na escala de X1, multímetro analógico, de base para coletor e de base para emissor. Então tem que ver se ele não está pifado. Ele pode estar com fuga, né? Também, pode estar em curto. Pode estar aberto. Tem 3 tipos de defeito que pode dar num transistor desse, tá bom? Para medir curto mesmo e fuga, né? A gente precisa desligar ele da placa. Pelo menos 2 pernas tem que desligar, né? 2 terminais. Desliga a base e desliga o emissor, por exemplo. Bota o multímetro na última escala, né? A escala mais alta que tiver aí, geralmente a X10K, e mede para ver se ele não está dando fuga, ao contrário, né? Então, de base para coletor, num sentido nós vamos ter condução, no outro sentido não pode ter nada. E de base para emissor, num sentido a gente tem resistência bem baixa, né, que é o normal para medir na escala de X1, e com ele em alta escala, né, no multímetro, escala de X10K,
Então inversamente aqui a gente vai ter uma pequena fuguinha que vai marcar lá no ponteiro do multímetro, que é normal, tá? Uma pequena resistência entre base e emissor. E entre coletor e emissor também tem essa mesma pequena fuguinha, tá? Uma pequena resistência. Isso aí praticamente todo transistor tu vai encontrar isso aí. E aí é normal. Agora por um lado aqui, entre coletor e emissor, por um lado não pode dar nada, tá? Nada, nada, nada. Não pode mexer o ponteiro. E por outro lado, então, nós temos essa pequena fuga, tá? Que é uma resistência de valor bem alto. Aí digamos então que nós temos a tensão aqui no coletor e digamos que a gente não tenha na base. Chegou aqui, foi medir o 1.3 na base, tá? Aí não encontrou essa tensão aqui de base, tá? Então a gente vai olhar aqui para o circuito, né, pelo esquema, e vamos ver, ó, da onde está vindo essa tensão. Aí tu segue aqui para cima, ó, encontrou um capacitor. Então lembra que eu falei, a tensão não passa pelo capacitor, né? Só a tensão alternada, tá? A tensão contínua, que é o nosso caso aqui, não passa por capacitores, nem cerâmico, nem eletrolítico. E aqui para baixo, eu estou olhando para baixo, o que tu vai ver? Vai ver outro capacitor também, então não seria por um motivo e também não passaria por ser um capacitor. Então é lógico que ela está vindo através da bobina, tá? Que isso aqui é uma bobina de FI, né? Um transformador de FI, frequência intermediária, 455 kHz. A S456, a referência dela no esquema, tá? A posição dela no esquema, né? Então essa tensão vem através dela. Então passou para a bobina, aí tu vai medir aqui também do outro lado da bobina. Se tiver de um lado e não tiver do outro, a bobina está aberta, está pifada, vai ter que ser substituída por uma outra igual. Ou pode haver um curto também nessa linha, né? Então primeiro tem que checar. Esse capacitor, por exemplo, poderia estar em curto. Então tem que checar os componentes que possivelmente poderia estar em curto, né? Ou o próprio transistor em curto. Se nós tiver um curto, a gente mata a tensão, mas aí vai matar de um lado da bobina e vai matar do outro. Se tiver de um lado e não tem do outro aqui, ó, então nós temos a bobina aberta. E digamos que nós tenha a tensão aqui, então, no outro lado da bobina também. Não tem lá, não tem lá e não tem aqui. Então vamos descer mais na linha aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem pelo caminho. Tá, lembrando aqui, ó, quando uma linha passa em cima da outra, seria uma ligação, né? Uma linha, uma trilha. Aqui não tem ligação dessa que está cruzando, tá? Porque não tem uma bolinha no meio. As que tem ligação é aqui, ó. Tem bolinha, aqui tem bolinha. Pode ver que tem uma bolinha ali, ó, fazendo a ligação, né? Essa aqui não tem a bolinha, então ela não tem ligação. Essa trilha aqui que desce de cima, ela não é encostada na outra, tá? Esquece essa outra aqui. Ela vem aqui, só passa por cima. Eles não tem como desviar aqui no esquema, então é obrigado a passar por cima, mas ela não tem ligação com a outra. Então ela vem para essa outra bobina aqui, ó, a S463. Então passa pelo enrolamento dela e aqui vem pegar desse resistor aqui, ó, que é da fonte mais 2 também, 5 volts. Então tu mediu aqui do lado da bobina, não tem, mediu do outro lado da bobina, não tem, aí nós temos duas opções, né? Ou a gente tá, digamos que tem a tensão na parte baixa, né? E não tem na de cima. Então nós temos o resistor que está pifado, aberto, ou nós temos curto ainda nessa linha aqui, tá? Aí tem que checar os capacitores que estão ligados ao terra, né, ao massa. No caso esses dois aqui estão ligados ao massa, ó. Um deles poderia estar em curto e matando essa tensão aqui, tá? Aí cai todinha a tensão aqui em cima do resistor. Aí tu vai ter 5 volts de um lado e não tem zero do outro lado, porque a gente tem um curto aqui, ó. Tá, esse capacitor pode estar em curto e esse aqui também. Então tem que desligar e medir eles. E checando através do resistor, aqui não seria curto, né? Porque o valor dele é alto, ele não daria queda de tensão. Aqui temos outro transistor, mas esse aqui já não, esse aqui já pertence ao FM. Aí depois nós temos outro transistor que é o oscilador daí. Esse aqui é o oscilador, é o mesmo transistor que oscila tanto para ondas curtas quanto para o AM, né, amplitude modulada. Aqui no caso ele está com a chave que é a 2, né, posição 2, como ela está fechada. Então aqui nós temos a bobina osciladora do ondas curtas, né, do OC, e o transistor aqui está oscilando para OC, né, ondas curtas. Quando a gente passa a chave lá para AM, aí vai ligar essa aqui, ó. Essa chave vai ligar porque ela está desligada e essa aqui que está ligada vai se desligar. Quando essa aqui ligar na posição AM, aí ele vai pegar a oscilação dessa bobina aqui, ó. Tá, essa aqui é a osciladora
Então, osciladora de AM e essa é a osciladora de ondas curtas. Tá? O mesmo transistor trabalha para as duas bobinas, dependendo da posição da chave aqui, quando ele liga uma e desliga a outra. Então, aqui nós temos o oscilador, então, que é muito importante também, né? Tem que checar as tensões